Muito obrigada pelo seu convite. E esse é um assunto muito pertinente para a gente trazer aqui, principalmente para os imigrantes brasileiros que chegam aqui e acabam se perdendo no meio do caminho, né? Eu estou há 17 anos fora do Brasil, entre Europa e Estados Unidos. Sei bem sobre isso. E aqui o que nós vamos falar sobre esses... Eu digo que são inimigos mesmo ocultos, que às vezes a gente até entende um pouco sobre eles, mas acaba não aprofundando nesse assunto que hoje a gente vai trazer com muita leveza nesse bate-papo, mas que com certeza vai virar chaves por aí. Então você que está assistindo a live aqui, fique atento aí, traz o seu papelzinho, sua caneta, desliga as notificações, que hoje a gente tem aqui uma mensagem que vai tocar o seu coração. Obrigada pelo convite, viu, Thelma? Obrigada a você, Verônica. Gente, Verônica, sabe uma coisa? Eu que te agradeço, deixa eu me apresentar também, que tem gente do seu lado aí, né, Verônica? Bom, meu nome é Thelma Cintia, eu tô aqui nos Estados Unidos há 5 anos, eu vim com 2 filhos e tive mais um aqui. Então, essa mudança foi muito grande, assim como é para todos os imigrantes, para que a gente se conheça. E hoje eu sou especialista, eu ensino brasileiros a investirem aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu tenho certificação dos Estados Unidos para fazer isso. E devido a isso, não só ao que eu passei, mas ao que eu vejo os meus alunos passarem, seguidores passarem, o imigrante tem dores iguais aos brasileiros que não imigraram? Tem, mas é mais latente quando a gente está aqui. É mais sensível quando a gente está aqui. Então, por isso que a gente tem que identificar, olhar para isso com seriedade, porque eu não fazia isso. Eu ficava levando na demanda. Eu não percebia o quanto eu estava caindo nesses inimigos, porque eles são ocultos, né? E aí, qual é o prejuízo disso? Qual é o grande... Por que é tão importante a gente identificar isso? Porque senão a gente passa aqui anos, anos e anos e não sai do lugar. A minha certificação é Certificate Financial Educator Instructor, pela FINRA. Eu sou educadora financeira. Eu não tenho essas outras certificações para vender produtos financeiros. Mas, Verônica, você que está nesse assunto há tantos anos, né? Tem quanto tempo que você fala sobre educação emocional? Que você estuda sobre? Eu sou Verônica Moreira, né? Eu sou especialista, na verdade, em autoestima, mas não tem como ter autoestima nas alturas sem a mudança de hábitos, a inserção de novos hábitos, a mudança de mindset, a quebra de crenças limitantes. Então, eu bato muito na tecla. Todos os meus as minhas formações têm bases da ciência neurocientífica mesmo. Então é aquela questão de melhorar serotonina, endorfina, olhar isso primeiro para depois você entender por que você está com a autoestima tão baixa, não está conseguindo nem levantar da cama, o que está acontecendo. Então eu vou um pouco mais profundo. A minha formação é na Febracis de Orlando, que também tem a Febracis no Brasil, que é o método CIS do Paulo Vieira, que transformou a minha vida. E aí depois eu vim com o Tony Robbins, com Florida Christian University, a faculdade aqui da Flórida. Então fui me especializando não só nessa questão da autoestima, mas eu voltei muito para essas ferramentas neurocientíficas, que é para uma inserção de hábitos duradouros, não é aquela questão assim, vai lá, nossa, se enche de dopamina, serotonina, igual quando a gente passa a tela do feed ali, e aí depois parece que cai lá no fundo, aí volta pior, aí você quer deitar no sofá e só assistir o Netflix comendo chocolate, uma pipoca doce, que é, né, as questões aí dos vícios. Falo bastante também sobre os vícios emocionais. Então, o que a gente vai trazer aqui são esses vilões mesmo internos, né, ocultos, que tá te travando, que tá te bloqueando. E aí a gente já vai podendo entrar aí no primeiro, que é, para mim, um dos mais importantes, que seria mesmo o começo de tudo, que é essa mente negativa que a maioria de nós temos, que nada mais é as nossas crenças, a formação das nossas crenças limitantes. E o que são crenças? Né? Às vezes você está aqui e não sabe ainda o que são as crenças. As crenças são a formação da matriz dessa formação de crenças é lá do 0 aos 7 ou 12 anos. Do 0 ao quê? Na barriga da mãe ainda. As pessoas acham que o bebê ali não está entendendo. Ele está entendendo tudo. Os 3 primeiros anos, inclusive os 9 meses na barriga, são cruciais para as formações dessas crenças, que vão ser
ou limitantes, você é burro, você é feio, você nunca dá conta de fazer nada, comparar ele com os primos, com os amiguinhos, com os colegas. Então, você que é mãe aqui, essa autoestima é formada ali. Então, as crenças limitantes, obviamente, vão limitar, vão colocar as vendas nos olhos, e aí, quando você crescer, você que lute, pagando terapia, né? Coaching e cursos para você equilibrar Buscar, né? ela. Buscar autoconhecimento. E As crenças limitantes, Verônica, inclusive eu bato essa tecla, tá? No meu curso. É tão rasteira, na verdade, eu acho que todos eles são rasteiros, né? Eu gosto de usar essa palavra porque a gente não percebe que a gente está passando por isso. Mas ela é tão rasteira que, às vezes, a pessoa não falou diretamente para você. A gente ouviu os nossos pais ou as pessoas que eram referências falando: nossa, como guardar dinheiro é difícil. Meu Deus, como eu não consigo. Ah, tá vendo? É porque é para rico, isso é só para rico. E aí ela vai crescendo acreditando que é assim mesmo, e eu acreditei que era assim, mesmo sem, eu não me lembro, eu não tenho essa lembrança assim, mas houve alguma comunicação na minha infância, de alguma forma, ainda que não tenha sido direta, né? E aí qual é a questão hoje? É mudar, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás e ressignificar, não é isso, Verônica? Olha eu aqui, dando uma de coach isso. também. Exato, então, como neurocoach, a gente vai então mais profundo, que é essa formação da matriz de crenças, que é do zero na barriga da mamãe aos 7 ou aos 12 anos, ou na fase adulta por forte impacto emocional. Uma morte também traz um forte impacto emocional, um relacionamento abusivo que também, principalmente com o narcisista, quem aqui já passou por um relacionamento assim sabe o quanto fica marcado, porque essas crenças, ela vem a nível celular e DNA. Ela fica mesmo ali encalacrada em você, até você fazer a quebra desse padrão. É como a inserção de um hábito. Ele não é fácil. Não é apenas 21 dias. Vai 21 dias direto na academia e depois você fica lá tentando encontrar aquela motivação de ir de novo. Não, gente. É fazer o que tem que ser feito. É a frase que tá por aí mesmo. É acordar e É. você fazer. Você tem que ter objetivos claros. E a gente também vai entrar um pouco nisso daí mais pra frente, num dos outros vilões. Porque quando você tem o topo da montanha que você quer trilhar, por exemplo, você vai tirar todos os empecilhos ali até você chegar lá. Eu quero chegar lá e é lá que eu vou chegar. Pronto, eu vou subir o pico do Everest, então o que eu tenho que fazer? Comprar roupa adequada, a bota adequada, você vai fazer de tudo para você chegar lá, não é? Quando você tem uma meta clara, você chega até e alcança a sua meta. Então, é tirar um pouco dessas crenças limitantes que a gente tem, que são esses inimigos ocultos. Muitas vezes você nem pensa que tem essa crença limitante, às vezes você nem sabe, mas por quê? Você ouviu, sentiu, repetiu ali por professores, por amigos, pela sua ambiência, o seu ambiente, o seu ambiente familiar, seu ciclo de amizades. Então, isso realmente fica a nível celular e DNA. E pode ser crenças limitantes ou crenças fortalecedoras que nos impulsionam. E o que são elas? A nossa autoestima, é a formação da nossa Verônica, autoestima. deixa eu falar uma coisa, uma experiência. Eu tenho 3 filhos meninos e o meu mais velho, ele tem essa coisa do empreendedorismo. E aí, ele tem 9, tem 10 anos, praticamente. E ele vem falar para mim as ideias que ele tem para fazer 1 milhão. Porque é um número que eu não sei, que ele tem na cabecinha dele. Parece que todo mundo tem. Isso não é uma coisa que a gente fala aqui em casa. E aí ele fala assim, mãe, eu vou vender isso, isso e isso para tantas pessoas assim, assim, assado, e vou fazer 1 milhão, olha só. E o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é, ai, se fosse fácil assim. Mas eu seguro na minha cabeça e fico olhando para ele falando, isso, que Para não legal e tal. plantar a crença limitante Que nele, é é minha. impulsionar, A crença que é é sua. minha. Eu Isso. é que coloquei limite. Ele que encontra os limites que ele vai ter lá na frente, conforme ele for se deparando com isso, né? Então, a gente que é pai, que é mãe, colocamos é natural, porque a gente acha que a gente tem que ficar orientando os filhos da gente. Tem mesmo, né? Mas essas crenças, a gente precisa tomar cuidado para não né, desencorajá-los de uma forma que a gente nem percebe. E você começou a falar sobre autoestima. Eu quero falar muito sobre autoestima, porque eu vejo que é uma das coisas que mais impactam o imigrante aqui de gastar muito. A gente vem para os Estados Unidos, a maioria dos imigrantes vem para os Estados Unidos em busca de
construir um patrimônio financeiro. E aqui eu estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando de qualidade de vida, não estou falando de outros motivos. Agora eu estou falando de dinheiro, dólares, acumular isso ao ponto de você atingir os seus objetivos. Mas o que acontece é que o imigrante chega aqui. E quando ele chega aqui, começa a trabalhar, começa a viver as demandas do dia a dia, passa 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, e aquilo que ele veio buscar, ele não consegue buscar. E por quê? Eu estava analisando alguns motivos com minha equipe. Eu tenho alguns motivos, porque eu também passei por isso, mas eu queria que você também falasse, Verônica, e por que que isso é muito mais latente no imigrante do que no brasileiro que está lá no Brasil. A nossa autoestima, ela é baseada no quanto a gente se ama, no quanto a gente foi também ali impulsionado, né, com as crenças fortalecedoras na nossa ambiência, que é o que a gente vai trazer aqui mais para frente. Então, se eu só escutei, não posso, não pode agora, não vamos comprar isso, não tenho dinheiro. Sempre a falta, sempre a escassez, que foi mais ou menos a criação da maioria de nós ali no Brasil. Não, agora não, mamãe não tem dinheiro, não posso, não tenho. Então a gente foi, isso está enraizado em nós. É aquela questão do nível celular e DNA. E aí, quando o brasileiro vem para cá, ele tem todas essas crenças junto com ele. Só que daí ele se depara com um rio de oportunidades. E aí, muita gente, porque é um forte impacto emocional muito grande, prospera, mas tem outros que não conseguem prosperar porque não tem a mudança do mindset, que é a quebra das crenças limitantes. O que é mindset? Que a tradução no inglês mesmo é a configuração da mente. Que de fato, quando falamos em mindset, a gente se refere às características da mente humana de determinar os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. Se a gente não muda isso, a gente fica vivendo, como é que o pessoal fala? Saiu da favela, mas a favela não saiu de você. Saiu do Brasil, mas você não saiu do Brasil. Por quê? Você continua andando com o mesmo círculo, você não desenvolve o seu inglês. Às vezes tem gente que está aqui, principalmente em Miami, que falar espanhol é muito mais fácil, e aqui todo mundo fala espanhol. Você chega no restaurante, já é atendido em espanhol. Você vai se acostumando àquela vida que você tinha no Brasil. Só que com Fica na média. Exato. Você não quebra padrões. Você não quebra crenças limitantes. Então, você saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de você. Então, você não prospera. Você fica ali naquela mesma ambiência, convive mais ou menos com as mesmas pessoas, pessoas que pensam limitante, pessoas que ficam vivendo paycheck by paycheck, que é o que falam aqui, né? Vendendo almoço para comprar janta. E aí você vai vendo, entra ano, sai ano, e você não consegue se desenvolver, porque não tem a quebra de padrão do mindset, que é a configuração da mente. Verônica, nossa, quantas coisas importantes que a gente está falando aqui. Uma das coisas que você falou que é muito chocante é os amigos que a gente faz aqui. Quando a gente chega nos Estados Unidos, não existe crivo. O que é crivo? Peneira. Quando eu tô lá no Brasil, eu tenho a peneira. O fulaninho fez faculdade tal. Eu já sei mais ou menos onde que ele tá ali no jogo do bicho. O fulaninho é do bairro X. Eu já sei se eu me identifico, gosto de sertanejo, gosto de rock. Tem a turma. A gente se aproxima pelas nossas mentalidades, pensamentos. A gente não vai discutir com gente que pensa diferente da gente. A gente discute, mas depois sai e não convive. Quando chega aqui nos Estados Unidos, não tem esse crivo. Quando chega aqui, qual é o crivo? É brasileiro. Opa, brasileiro. E aí a gente demora anos. Às vezes a gente está conectado com pessoas que não tem nada a ver com você, que não tem absolutamente nada a ver com você, e isso daqui vai levar anos da sua vida que deveria estar em desenvolvimento, em crescimento, e não está por causa desse ambiente que a gente não tem essa capacidade de identificar essas coisas. Então, de novo, o que você falou sobre o ambiente. O ambiente pode também deixar você parado, porque a gente busca reforço. Eu busco pessoas que pensam como eu. E se eu sou, presta atenção aqui, você que é imigrante. Se você é o mais esperto da sua turma, você está no lugar errado. Você tem que buscar turmas que as pessoas são mais espertas que você para você aprender. Ponto número 1. Por que outra coisa que você falou, porque a Verônica falou tanta coisa interessante,
Outra coisa que você falou sobre estar na média. Pensa bem, pensa comigo. Como é difícil mudar de ambiente, você vai precisar cortar relações. Isso Você já vai é precisar. uma crença limitante, né? Como é difícil mudar, você já está falando que é difícil mudar. Então, viu? Isso aí é o que a Lu é minha aluna, hein, Lu? Vamos mudar esse pensamento aí. Então, como é difícil mudar o ambiente? Isso já é uma crença que é igual aquela crença, pau que nasce torto vai morrer torto, que a gente escutava do pai e da mãe. É a mesma coisa. Como é difícil mudar o ambiente? Eu só passo no café fulano, eu vou passar no outro café Beltrano. Eu vou só ando nessa rua, eu vou mudar de rua, porque aqui eu conheço outra pessoa. Eu tenho limites com o meu inglês, então deixa eu mudar de escola de inglês para conhecer outras pessoas. E aí ali dentro você conhece outra pessoa que conhece outra. É furar a bolha. Eu tava vendo um vídeo esses dias do Thiago Brunet, onde ele falava nessa questão de você ir furando a sua bolha. Você talvez hoje em dia faz curso, por exemplo, você é advogado. Aí você tem um amigo que é veterinário. Aí você pede para ele me te convidar para ir no barzinho com o pessoal da veterinária. Ali dentro você já conhece uma pessoa que não era da veterinária, mas que é médico. Aí você já faz amizade com essa pessoa para entrar na bolha dos médicos. E assim você vai furando a sua bolha. A gente precisa furar a nossa bolha. Mas Então, eu sei por que ela está falando isso, Alu. A gente fica com dó de abrir mão das relações. São pessoas boas. A questão aqui, gente, entenda. Quando você decide mudar de relação, não é que aquelas pessoas não eram boas o suficiente para você, porque e essas pessoas fazem a gente se sentir mal. Uma vez eu encontrei uma pessoa conhecida que eu estava afastando há muito tempo, porque não era para onde eu queria ir. Não quer dizer que ela está para trás. Quer dizer que não, ela só não está na mesma direção que eu. Pensa assim que eu acho que dói menos. E aí ela falou bem assim para mim. Ficou rica, foi. Por quê? Ela ela fez eu me sentir mal. E daí se eu fiquei rica? E daí se eu decidi mudar as minhas relações? Ela não tem esse direito de fazer isso comigo e nem eu deveria permitir eu me sentir daquele jeito. E aí eu falei, ué, e pobre não pode ficar ocupado, não, tem que ser rico. E daí? Que tem uma coisa a ver com a outra, simplesmente assim. E isso vai acontecer o tempo todo, principalmente quando essas pessoas verem que você está mudando e naquele lugar não cabe mais aquela relação como era antes. Às vezes ainda cabe, vocês ainda vão se encontrar, vocês ainda vão se falar, mas é diferente, é de uma forma diferente. Mas uma outra isso. coisa que eu queria falar, Verônica, que você falou sobre a média. O que acontece com a média? A gente, o imigrante, saiu do Brasil. A gente já saiu da média. Você está enfrentando um desafio que você não enfrentaria se você não tivesse saído. Você está vivendo coisas que você não viveria se você ainda estivesse no Brasil. Então, perceba que você já saiu da média. Quando você saiu da média, você precisa continuar evoluindo. Então, veja bem, você saiu do seu país, o desafio de um outro idioma, de uma outra culinária, é outro sabor. O mercado é tudo diferente. A cultura do americano é diferente, ainda que você esteja em um convívio brasileiro. O impacto é diferente. Você não tem mais a sua família aqui. Os seus finais de semana ficam um pouco vazios. E aí traz a carência, traz essa baixa autoestima que a Verônica falou, e você, de repente, saiu de uma média para outra média. Cara, Fica bota na aceitando sua qualquer cabeça, coisa. Fica você já aceitando qualquer coisa. está numa Olha, vida vamos. medíocre se você tem capacidade de ser mais. Por que eu estou falando que você tem capacidade de ser mais? Você é imigrante, olha o preço que você está pagando já de estar aqui. Então, você está pagando um preço para construir uma vida incrível e está vivendo uma vida medíocre. E vai construir um viver de renda de merda, me desculpe. Mas você vai passar 20 anos aqui, construir uma velhice de medíocre. Volta para casa, então. Porque lá, pelo menos, você não está pagando esse preço alto. Pensa bem. Vamos recapitular aqui, que hoje a gente está trazendo os três principais motivos. A gente está falando sobre várias coisas em um só, porque é um efeito dominó, uma coisa que leva a outra. O primeiro, a mente negativa, que é o mindset, e dentro do mindset entra as crenças limitantes ou as crenças fortalecedoras, que nada mais é do que a nossa autoestima, né? Então, essa autoestima criada, gerada na infância, você que é pai e mãe aqui, é muito importante.
Troca as frases de não tenho por ainda não podemos comprar, mas em breve poderemos. É difícil? É, mas você vai escolher o difícil que você quer encarar. Ser casado é difícil, tem muitos transtornos, tem muitos reveses, você tem que encarar muitas coisas, está lidando com outro ser humano. Mas ser solteiro também é difícil, tem um pouco da solidão, você tem que aprender a vivenciar coisas sozinho. Então você também encara ali a sua própria solidão, transforma ela em solitude. É difícil prosperar nos Estados Unidos, também é difícil prosperar no Brasil, mas a gente não pode ficar culpando o governo, culpando fulano, ciclano, vestindo a capa do vitimismo. Vamos ser os protagonistas da nossa própria história. Eu sei que está muito overrated aqui na internet, mas enquanto você ficar de mimimi, vestindo a capa de oh meu Deus, isso acontece comigo, olha aí, eu sou cagado de pássaro mesmo. Isso tudo crenças que vão te limitando e você vai vivendo um looping sem fim que não te ajuda a prosperar. Então, por que que são ocultos esses inimigos? E por que que tem tanta coisa envolvida em uma coisa só? Porque nunca, como se dizem, né? Nunca um problema vem sozinho. O seu mindset, a troca de mindset também não é só isso. Tem outras coisas por trás. Então, eu indico aqui que vocês façam um trabalho multidisciplinar, não só assistir às lives com a Thelma, mas também já vou fazer meu jabá, me seguir para você melhorar a sua autoestima, aprender mais sobre inserção de novos hábitos, de mindset, questões da neurociência, melhorar o seu estilo de vida para ter essa longevitude e que isso reflita como um efeito dominó, não só de coisas ruins, mas de coisas boas, que reflita em você como ser humano. Porque quando você sabe muito bem o que você quer, quando você tem metas claras, quando você sabe o que você vai aceitar, quem é que vai sentar no seu VIP, que hoje o meu tá custando caro, viu, gente? Para ser meu amigo, para ganhar tempo comigo, para estar na minha mesa, na minha roda, já que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é um livro, tá? Esqueci o nome do cara hoje, mas é um livro que fala sobre a média das 5 pessoas que você convive. Então, o primeiro é o mindset, que entra tudo isso que eu falei aqui agora. O segundo, inimigo oculto, é a ambiência. O que é a ambiência? Nada mais é do que a qualidade do seu ambiente, do que te rodeia. E eu não tô falando só de pessoas, tá, Thelma? Quando a gente fala sobre isso, da média das 5 pessoas, não, é a sua casa, tá cheia de entulho, tá cheia de coisa que você não usa há mais de um ano. Se não usa há mais de um ano, isso serve para roupa, para móveis, para entulho dentro de gaveta, dentro de porta que você abre, tá ali coisa que tem 30 anos que você nem encosta. Gente, tudo isso tá atrapalhando você, agarrando essa energia. Isso é física quântica, essa energia tá parada, tá estagnada, igual o dinheiro. Dinheiro parado, dinheiro na gaveta, embaixo do colchão. Então a ambiência é o meio físico, material, animal, vegetal, é o seu meio ambiente. Como que está a sua mesa de trabalho? Como que você se veste para o seu sucesso todos os dias? Como que você encara a vida? Você já sai já com o cabelo já assim, para qualquer jeito, correndo, engolindo um pão no carro, ou senta para trabalhar de pijama se você faz home office? Como é que você está se tratando? Como é que você está aí vestindo para ser a musa imparável que você sempre quis ser? Ou o cara de sucesso? Gente, a gente tem que se vestir de acordo com aquilo que a gente queria ser no futuro. Ai, mas eu não tenho dinheiro ainda para comprar. Ainda, mas veste o que pode. Todo mundo hoje aqui pode Não. comprar uma Zara. Esse blazer é da Zara. Todo mundo pode pagar $80 em alguma coisa. Eu não tô falando que é blazer, que é batom vermelho, que é salto alto. Não tem nada disso. Se vista de acordo com o que você pode hoje. Mas, de acordo com aquilo... Se você fechar os olhos... Vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Feche os seus Vamos, olhos. Os olhos. fechei. Todo mundo que tá aqui. Feche os olhos. Agora pensa em você, aquele seu você, né? Eu vou falar para homens também, que eu sou acostumada a falar para mulheres, mas aquele seu você assim que você quer ser daqui a 5 anos. O carro que você tem, os gestos que você faz ao falar, como é a sua oratória, quem que está sentado nos seus VIPs, que são as suas mesas de jantares, as suas mesas, né, aí de negócios, de business, como é que você anda, como é que você se veste, qual é o seu perfume, qual é o seu carro. Eu quero que você sinta, porque a mente ela não faz diferenciação do que é real e do que é imaginário. E se você pode imaginar, você pode sim trazer para a realidade. Agora abre os seus olhos.
Como é que você tem se vestido? Quais mesas você tem sentado? Qual o seu cheiro hoje? Quais são as suas qualidades do seu ambiente? Como é que tá a sua casa? Tá organizada? Tá do jeito que você gostaria? O que que pode ser mudado? E aí você vai fazer essa mudança hoje mesmo, de acordo com o que você pode hoje. Ai, nossa, eu vi uma Ferrari. Tudo bem, mas o seu carro que você dirige hoje tá limpo? Tá minimamente cheiroso, assim, visto como um carro que é um carro Tá que você cuidado, né? gostaria de ter no futuro? Então são pequenas coisas. A ambiência, ela inclui tudo isso. Pequenas coisas que vão começar a fazer diferença para que você também atraia pessoas, lugares e coisas que você quer ser no futuro, que você quer ter perto de você no futuro. Faz sentido? Gente, meu Deus, demais. E assim, a gente acha, às vezes, a gente acha que eu vou precisar tirar um dia inteiro para fazer isso. Isso não para. Todo mundo, o tempo todo, precisa, as coisas quebram, as coisas precisam ser renovadas. As pessoas mudam de ideia, de pensamentos. A gente se transforma, a gente vai em direções diferentes. E isso precisa ser mantido ao longo da vida. Isso que você está falando da ambiência, tem pessoas e tal, eu percebi uma coisa. O meu aluno que aprendia a investir, ele tinha um grande desafio. Só ele tinha aprendido a investir, só ele tinha entendido essa transformação. E muitas vezes o marido não, a esposa não, os amigos não. E aí eu pensei, cara, eu preciso ficar com essa galera por mais tempo, porque eu fico 7 semanas com eles. Depois de 7 semanas, começam os grandes desafios, que é a mudança de comportamento. Porque, muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, investidor precisa mudar a mente depois o bolso. Você se torna investidor quando você muda o jeito de pensar. Não só apenas abrir uma conta. E aí o que acontecia? Essas pessoas ficavam à deriva. Eu falei, quer saber, eu vou criar uma comunidade para a gente se apoiar, para que até ela conseguir ter força suficiente mentalmente, aquele caminhar, aquele passo mais firme em direção a construir o viver de renda dela, ela tem que estar com pessoas que tenham os mesmos desafios. E aí elas entram lá, gente, hoje eu tô tão desanimada, meu marido não investe comigo, aí a outra, menina, aqui em casa também é assim, mas não desiste. Eu ontem consegui isso, consegui aquilo. Aí depois a outra que estava forte dá uma... gente. A gente tá num bad day. Dá desânimo. Em mim também, às vezes. Mas a gente precisa se apoiar. Então, a importância da comunidade. Porque tem uma frase que eu não sei de quem é. Que é assim, ó. É mais difícil mudar o seu ambiente do que mudar de ambiente. Então, muitas vezes, você vai precisar mudar de ambiente antes desse ambiente se transformar. O que a Verônica falou? Manda essa live para o seu amigo, para que ele também se transforme. Então, o que ela falou? Vamos mudar o ambiente em que você já está. Isso não significa que você não possa ir construindo um outro ambiente, porque às vezes esse ambiente não vai. Às vezes você vai estar mandando, alimentando e a galera não vai. Beleza, você não vai ficar brigando e nem achando que eles são inferiores. Só não querem ir, não é o momento deles, eles estão em outra procura, em outro momento. Então, de repente, fazer os dois simultaneamente e ver o que vai, o que vinga, mas esteja em outro ambiente imediatamente para você se transformar. Deixar de frequentar lugares que nos limitam, que limitam a nossa prosperidade. Gente, isso é tão real, mas tão real, que na faculdade eles falavam no desenvolvimento ali, falando em células. Quando você anda até, olha, aqui a gente não está enfiando o dedo na sua ferida, a gente não está te afrontando. Eu quero que você saia daqui com leveza e não com peso, tá? A gente não tá apontando nada que a gente tá falando aqui é assim, engessado. Aqui a gente fala de acordo com os nossos estudos, de acordo com o que a gente vem vivenciando, né? Com o nosso olhar clínico dos nossos atendimentos. Eu tenho quase 4 anos de atendimentos aí, alunas em 9 países, diversas formações, já foram mais de 119 mil e pouco dólares investidos em mim, em curso, livro, vídeo, mentoria, treinamentos. Eu tô dentro de Harvard Medical School, que é com o Institute of Coaching. Então, eu não tô aqui falando asneira para os ventos. Vocês vão
aceitar, né, ou captar a mensagem que chegar ao seu coração. O que que faz sentido para você? Aí você começa a usar no seu dia a dia e faz a inserção desse hábito. Mas essa questão da prosperidade em relação à sua ambiência, principalmente com pessoas, não só falando de um ambiente limpo, né, visivelmente bonito, porque a nossa mente, o nosso olho busca o belo. Isso é, né, por que que a gente ama o mar? A gente ama um jardim florido, bem cuidado, uma grama verdinha, a natureza, porque ela faz tão bem pra gente. Porque os nossos olhos buscam o belo, o bonito, o cheiroso. Então, como é que é o ambiente que você A vive? pia limpa, a pia limpa traz uma paz. Paz, a casa limpa, não dá vontade de deitar no chão, não traz uma paz, mesmo com aquele cansaço, você fica, nossa, que delícia, é uma sensação de paz mesmo. Então, em relação a pessoas, na faculdade, os estudos que eles trouxeram pra gente é que aqui a gente não tá fazendo bullying com as pessoas gordinhas, não, tá, gente? Mas se você não gosta da sua barriguinha, apertou, não gostou, você não gosta de onde você tá, lembra, você não é uma semente plantada, você pode mudar, você não é uma árvore, pode sair do lugar que você está, pode ir fazer uma dieta, pode ir mudar o seu ambiente, o seu mindset. E não estou colocando o dedo na sua ferida, é uma realidade. Cada um tem a vida que merece. Isso doeu muito para mim quando eu escutei no Método CIS do Paulo. Foi um tapa na minha cara. Mas realmente, eu mereço que vida. E eu falei, eu não mereço essa vida de baixa autoestima, de relações abusivas, eu não mereço essa miséria na minha conta bancária. E aí eu fui lá e isso serviu para mim como um impulso. Então, se você é vítima de você mesmo, você vai achar que eu tô te afrontando. Se você é protagonista da sua história e decidir mudar, porque é só a decisão que está separando você da sua prosperidade, e aí você começa a fazer essa mudança. E aí, o que que os estudos apontam? Que quando a gente anda com uma pessoa que tem um percentual de gordura alto, a gente tende a ter o percentual de gordura alto também. Porque o que que essa pessoa come? Quais os restaurantes que ela frequenta? Você é influenciado. A gente sempre vai ser influenciado. Então, ali, os estudos na faculdade, uma aula de neurociência dentro da Florida Christian University, mostrou que a tendência das pessoas que andam com quem tem um percentual de gordura muito maior do que o seu, é você também subir o seu percentual de gordura, gente. Se eu não me Por que que engano, não em 20 baixa? ou 30%. É uma Por coisa que que não, maluca. por que que o contrário não acontece? Por que que então o que tem percentual de gordura maior não emagrece? Não, muito pelo contrário. Quem anda com pessoas que têm bons hábitos, que é fitness, que posta e que malha, a tendência das outras pessoas também é vir. Mas o mais tendencioso é fazer aquilo que o cérebro vê como recompensa, como rápido, Confortável. como fácil, como confortável, zona de conforto. O que que é mais fácil? Sentar e comer um hambúrguer com seu amigo no McDonald's ou ir para academia, gastar ali né, uma aula de spinning, por exemplo, ou uma malhação com o seu outro amigo. O que que você vai escolher? Então, o nosso cérebro, ele está sempre sendo o nosso amigo. Que que ele escolhe? Gastar menos energia. Ele está colocando você em modo... esqueci a palavra agora, mas tem uma palavra para isso. Ele está colocando você em uma zona de conforto mesmo, assim. Ele É. está te Aham. preservando, está te preservando você. Então, ele acaba tendo essa tendência aí para as coisas que são mais fáceis, que é a recompensa fácil. Isso, é a lei do menor esforço. O que que eu falo isso É também no meu curso? momentâneo, isso. Guardar dinheiro não faz o mínimo de sentido. Por que que eu vou guardar dinheiro se eu estou vivendo agora? Então, a ideia nunca vai ser guardar dinheiro, porque a nossa mente busca a lei do menor esforço, que é o quê? A fruta mais baixa. Por que raios que eu vou lá no pé, lá no alto da maçã, pegar uma, se aqui embaixo tem uma que vai me alimentar, eu não vou correr o risco de subir lá e cair e tal. Então, a nossa mente sempre vai trabalhar para maior benefício e menor esforço. É sobrevivência. Então, não é porque você não tem vergonha na cara que você não consegue guardar dinheiro. Não é por isso, é porque Ou que você não intuitivamente. consegue emagrecer, não é, não é. Não é falta de vergonha na cara. Não é. Teve uma seguidora que falou: obesidade é doença. Tá, obesidade, entre uma pessoa ser saudável e ser obesa, tem um chão, viu? Muito grande. E a maioria das pessoas, elas estão nesse chão aqui. Então é disso que a Verônica está falando. E aí, quando você
decide, eu vou guardar dinheiro. Por que você não consegue? Porque você não tem uma clareza, que a Verônica vai falar daqui a pouco, você não tem a clareza dos seus objetivos claros. Ou então você projeta o trem longe demais. Tá muito longe. O trem foi bem goiano agora. Mas é mesmo. É verdade esse bilhete. Ai, meu Deus. Então a gente precisa de pequenas. Gente, isso aqui é um ciclo sem fim na nossa cabeça. É a rodinha Para do que eu. rato, ó. Que Isso. fica ali, ó, ali, até você decidir quebrar, explodir o padrão. Eu não vou mais seguir a boiada, eu não vou mais isso aqui, não. É a definição dos seus valores, e eu falo aqui da criação dos rituais inegociáveis, que é o que entra ali na definição de metas muito claras. E o que você acha? Porque uma coisa que eu vejo que acontece na vida financeira é que eu preciso de metas curtas. Para que eu haja, eu preciso de recompensas. Então, assim, ó, nunca consegui guardar dinheiro, Thelma. Nunca consegui. Tá bom, então vamos lá, eu ensino como é que você vai fazer sobrar dinheiro imediatamente. Eu preciso que seja imediatamente para você sentir que consegue, para você sentir que avançou e aquilo te alimentar e virar uma ignição que se retroalimenta. Então, eu preciso de metas curtinhas, atingir essas metas curtinhas e ela me impulsionar a aumentar e aumentar até a minha mentalidade ir sozinha, né? A gente conseguindo construir isso. Então, tem a meta lá, metona, grandona, e a meta de pequenos prazos, pequenos curtos prazos, principalmente se você está construindo essa essa mentalidade de longo prazo. Porque é isso que faz um investidor de sucesso. É você ter uma mente de longo prazo. Mas isso, ó, é um processo. E conte comigo. A Gisele falou, preciso disso. Thelma, me ajuda. Deixa eu falar, então, antes de passar para você, Verônica. Semana que vem começa um evento que eu vou fazer. Serão 3 dias consecutivos. Segunda, terça e quarta. Eu preciso que vocês se inscrevam no link, porque vai rolar no YouTube. Por que eu faço 3 dias consecutivos? Porque eu estou falando aqui de educação financeira e investimento, de construir multiplicar os seus dólares para construir o seu viver de renda. Isso aqui é um assunto muito novo para a gente, brasileiro. A gente não teve educação financeira lá atrás. Então, eu preciso nivelar a galera para que aí eu abro novas vagas. Então, eu preciso que todo mundo chegue na nova turma nivelado. Então, estejam lá, porque mesmo que você não entre na próxima turma ainda, você vai aprender absurdamente. Então, esteja lá, link na bio. Lembrando que o conteúdo gratuito, ele te leva até um lugar limitante ali, é a pontinha do iceberg. Então, lá dentro do curso da Thelma, gente, é aprofundado, é mudança, é explosão mesmo. É você tirar as amarras e falar, eu não pertenço mais a esse lugar de pobreza, sai de mim pela glória e honra do Senhor, aleluia. Amém! Ai, não, sai com esse espírito de pobreza, a vida que eu mereço é extraordinária, é abundante, é rica, milionária em todos os sentidos, não é só em dinheiro, não, é em tudo, é em saúde, é em longevidade, é em bem-estar, é fartura, em todos os sentidos. As minhas células de DNA já estão todas alinhadas para isso. É sobre isso, gente, essa mudança de mindset. E essa falta de clareza que a Thelma está falando, então vamos relembrar. Mente negativa é o seu primeiro inimigo oculto, que passa pela mudança de mindset, mindset positivo, quebra de padrões e crenças limitantes, elevação e autoestima nas alturas, né? Quando você quebra padrões, quando você sai dessa negatividade, consequentemente você aumenta a sua autoconfiança, que é o pilar base para reestruturar e reequilibrar a sua autoestima. Segundo, ambiência, e a gente não está só falando de pessoas, é o que te rodeia, tanto seres vivos quanto móveis, animais, vegetais, materiais, é o meio físico, tá lindo, tá bonito, tá top, tá cheiroso, é sobre isso. Tá? Não é também ficar louca da limpeza, o toque de tudo no carro, não sei o quê, não, gente. Mas é minimamente, é se arrumar minimamente. Eu tenho só 5 minutos, dá para fazer um coque? Então, um coque penteado, um batom, um mínimo, um blush rapidinho, um perfuminho, um desodorante, entendeu? Né? Aquele trem, subaca amarelo naquela camiseta ali de político, você senta e já vai trabalhar no computador daquele jeito. Aí você quer atingir clientes que te paguem a sua altura, que altura você está então hoje? Né? Como que você quer prosperar na conseguindo, América? né?
Como que você quer prosperar na América se você está tratando a América jogando o papel para fora do carro, o chiclete, o toco do cigarro? Como que você está tratando o meio ambiente? Como que você está tratando o ambiente que você vive, o país que você vive, se você está burlando com a contadora as suas taxas? Entende? Então são pequenas coisas que o universo ele te taca de volta na sua cara. Não tem como. O jeitinho brasileiro não funciona aqui. Enquanto você não parar de enfiar o jeitinho brasileiro, que é a crença limitante, que só o caminho mais curto é o atalho. Ah, tá. Ali na frente você se depara com um lugar onde o caminho de fato ia te ensinar alguma coisa, mas você pegou o atalho. E aí você vai quebrar a cara e vai ter que voltar o caminho tudo de volta. Né? Vai ter que fazer Perfeito. tudo de novo. Então, enquanto a gente não encarar isso e mudar essa nossa ambiência, parar com o jeitinho brasileiro, parar de fazer essas coisas que ali na frente o universo vai mostrar pra gente que não era o que deveria ter sido feito, a gente não muda, não prospera, a gente não alcança o extraordinário. O último é a falta de clareza e visão de futuro. O que que entra aqui? Metas claras, realistas, esmartirizadas e sonhos quebrados em metas e objetivos, esmartirizados, né? Aqui dentro da minha metodologia do Autoestima Lab, a gente fala sobre esmartirizar metas e objetivos, tendo eles como claros. Como se você sentasse com a sua planilha de milhões todo final de mês e fizesse esse encontro, assim, com a sua comida favorita, com luz de velas, com uma playlist de Musa Power de milhões. E aí você faz com que aquilo se torne mais agradável ao seu cérebro. Com um pudim saudável, ou um pudim mesmo que você tá afim de comer, você torna aquilo ali que era chato. Aí você fala, eu odeio fazer esse negócio de contar no final do mês, as contas, não sei o que, aí vira aquela brigaiada com o marido, aí a sua autoestima fica na lama, aí você briga com seus filhos, você fica todo esfarpenta, assim, parece um porco espinho, porque tá. Ai, vai trabalhar com o pé da vida. Então, gente, é trocar. Isso é ambiência também. É colocar uma musiquinha, é um clima gostoso para você sentar com seu marido, que você esteja alimentada, o seu dragão, porque eu com fome, gente, eu mato. Aí você Alimenta o senta com marido seu também. marido. Se você tiver marido, você senta com ambiência, tira as crianças, põe as crianças para dormir, né? Aí você faz, quem que sabe um vinhozinho, só uma tacinha para não errar nos números, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí você faz, cria essa ambiência, você muda aquilo que era tão ruim, massacrante, difícil, que é uma brigaiada danada naquele caderno e rabisca para lá e para cá. Você faz aquilo se tornar mais leve, mais gostoso, né? Às vezes É. começa a esfarpar, mas como vocês estão com a barriga cheia ali, um golinho, aí você fala, não, Senhor, me ajuda, que não é hoje que eu vou dar aquele berro, não, vou mudar, Não eu vou vale a mudar. pena, não Não vale. vale a pena. E Brigar aí por, você vai brigar mudando por o seu dinheiro é inútil. comportamento. Você vai mudando o seu comportamento, você vai mudando tudo isso. E aí, pode falar que eu vou trazer o que são metas realistas. Como que eu crio essas Tá. metas realistas? Que eu vou dar um exemplo aqui. Verônica, a primeira aula, eu tenho 2 treinamentos. A primeira aula de um deles, que é justamente ensinar a pessoa a fazer o dinheiro sobrar, é ensinar que não pode ser doloroso você cuidar de você na velhice. O que a gente faz hoje é pensar na minha Thelma de 70 anos. Se hoje a minha lombar dói, meu amor, pensa aos Imagina 70. com 60. Aham. Não, com 80 a gente esquece que a gente imagina a gente, lá com 60 a gente está novo, a gente tem como se movimentar muito tranquilamente. Com 70, 80, vai ficando um pouco mais desafiador. Então, não pode ser sacrificante, não pode ser doído, não pode ser aquele inferno que é toda vez que você vai lidar com as suas finanças e pensar que guardar dinheiro é um sacrifício. Você não está guardando dinheiro. Você está sustentando você mesma com 70 anos. Porque se você não fizer isso, quem vai fazer? O governo ou seus filhos? Você vai pesar para as pessoas que você mais ama. Você vai ficar mal, porque por mais que seus filhos queiram, te ajudem com todo o amor do mundo, você se sente mal. Você olha para trás e carrega um caminhão de arrependimento. Porque nós estamos agora numa fase, e tem um gráfico que eu gosto muito, que é assim, dos 20 mais ou menos aos
65 é a nossa fase produtiva. Então, é uma curva, faz assim, ó. Nessa curva, você está fazendo muito dinheiro aqui, ó. E é essa época que nós estamos. Se você não pegar parte desse dinheiro e guardar para quando despencar a sua produtividade, como que vai ser? Então, qual é a ideia aqui agora? É pegar esses 20 anos que a gente tem, 25, 30 anos que a gente tem de vida produtiva entrando dinheiro, usar parte desse dinheiro para construir o seu viver de renda e depois você ter uma velhice memorável, uma velhice imparável, uma velhinha cheia de dinheiro no bolso, você e seu Véia marido. da lancha, sarada, maravilhosa, lá que vai conseguir brincar com os na filhos. cara. Exato. Entendeu? Você está construindo isso. Não é para ser sacrificante doído. Ai, não posso guardar, gastar, não posso. Não. Você está cuidando de você, amor. Pensa no Botox de 60 anos. Você vai lembrar. Exato. Thelma, e você falou uma coisa muito interessante que eu trago aqui no Autoestima Lab, que é o laboratório da autoestima para as minhas musas, né? O meu perfil anterior era doutora da autoestima, então, para quem não sabe o que a Tassi falou aí, eu sou a doutora da autoestima para empresárias, para mulheres, para exaustas, para mães, para todas aqui na internet, para imigrantes principalmente, com toda essa experiência, expertise. O que eu trago aqui? Ter metas realistas, eu falo, musa imparável, tem metas realistas. Por quê? Essa questão que você está falando aí da aposentadoria. E eu trago de uma outra forma com a autoestima e a longevidade. Quais são os meus maiores valores? Longevidade, saúde, Deus, família. Então você tem que ter isso muito bem definido. Aí a pessoa fala assim, nossa, Verônica, mas você malha todo dia, tá com personal, você come saudável. Eu não consigo fazer isso. Porque você não tem clareza de onde você quer chegar. Você só quer fazer porque quer fazer. Não, eu tenho clareza. Eu quero ser a velha sarada da lancha, eu quero ter um corpão quando eu tiver 50, 60. Eu quero estar com as minhas juntas e os meus ossos fortalecidos para eu brincar com os meus filhos quando eu tiver 50, 60, 70. E para isso eu tenho que fazer o quê? Comer saudável, tomar as minhas vitaminas, ir no médico pelo menos uma vez por ano e malhar no mínimo 3 a 5 vezes por semana. Então eu tenho isso muito claro. Então, quando a gente tem isso muito claro, eu falo que é o equilíbrio entre mind, body and soul, que é mentalidade, corpo e espírito. Então, isso está equilibrado? Essa é a tríade do seu sucesso, não tem outro caminho. Então, por que eu tenho essa constância? Porque eu amo malhar, nossa, eu acordo todo dia numa vontade de ir lá puxar aquele ferro. Não, mas eu tenho metas muito bem definidas. E sabe por que as pessoas não têm constância? Porque elas pensam que a constância é fazer, 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 fazer. Se errou, ai, já deixa esse negócio pra lá, porque eu já sei que não é pra mim, não vai dar certo. Aí começa as crenças limitantes, sabia que não era pra você, sabe? Aí, tá vendo? Nossa, burra, já foi fazer um negócio. Não, mas por quê? Vou dar um exemplo do Joãozinho. Joãozinho, ele nunca estudou para concurso e agora o Joãozinho vai começar a estudar para concurso e ele falou para a mãe dele assim, olha, eu vou sentar, vou estudar de segunda a sexta, das 8 às 18, que eu não tiro a minha raba daquela cadeira ali enquanto eu não passar nesse concurso. Ai, Joãozinho, você é um Pinóquio, né? Qual a probabilidade do Joãozinho falhar na segunda-feira mesmo, meio-dia, o Joãozinho já tá lá, esse negócio não é para mim não, minha bunda tá doendo, eu não quero mexer com esse negócio. Então, Joãozinho, seja realista. Mulheres, sejam realistas. Se você não está indo na academia, já tem quase um ano, um dia, então fala que você vai um dia dessa semana. Por quê? Se você for um dia, o seu crítico interno, que é o carrasco da gente mesmo aqui dentro, ele vai falar, falou que ia um dia e foi. Se você for 2 dias, esse crítico interno, você vai usar ele ao seu favor, ele vai te parabenizar. Isso aumenta a sua autoestima e sua autoconfiança, porque daí no terceiro dia você levanta da cama e fala assim, caraca, hoje eu vou de novo. Olha, Não é que eu ele dei começa, conta? ele começa a te impulsionar e não a te deitar na cama e falar, ai, sabia que isso não era pra mim, hoje eu não vou mesmo, não, vou dormir mais um pouquinho, aperta o soneca e a pior cagada que você faz da sua vida é apertar o soneca todo dia. Porque aí você leva a sua vida pro abismo, sua autoestima fica detonada, todo dia você acorda com lag, parece que você andou de avião e que é a diferença de 5 horas, entendeu? Isso também são coisas da neurociência, né? Tratos que eu trago aqui no Autoestima Lab.
Então, gente, é isso. Faça metas realistas. Compare você com o seu eu do passado. E o passado não é muito distante. É o que você estava fazendo semana passada. E a constância Isso. é fazer, fazer, fazer. Errei. Vou começar de novo. Você não está começando do zero, você está começando da experiência. Continue. Não, caguei na dieta na quarta-feira, agora vou voltar só segunda-feira. Não. Cagou no almoço, na janta, come a salada. Não, não foi hoje na academia, vai amanhã, não importa se é sábado, se é domingo, se você vai começar na sexta. Não tem isso de segunda-feira. Sua vida não é só de segunda a sexta. Ela acontece todos os dias. Sua saúde não tem que ser cuidada só de segunda a sexta. Tem que ser cuidada no fim de semana. No fim de semana também pode rolar uma bike, pode rolar suas vitaminas, pode rolar cuidar de você. Não é só de segunda a sexta. Enquanto as pessoas não aprenderem isso, a prosperidade não vem. Não vem. Eu estava falando essa semana. Esse fim de semana aconteceu, mas a semana passada também. A pessoa falou assim, ai, Thelma, sabe por que eu não investi ainda? Eu sei, mas eu queria ouvir. Eu falo. Por quê? Ah, porque o dinheiro que tem ali é para isso. Aí esse é para isso. Daqui a pouco vai ter outro isso. Daqui a pouco vai ter outro isso. A vida não muda, gente. A vida é cheia, completa de surpresas. Umas a gente gosta, outras a gente não gosta. A vida não vai mudar quando você decidir investir. Você não vai deixar de ser convidada para festinha de criança para comer brigadeiro porque você decidiu fazer dieta. A vida vai acontecer. E A gente vai vida não precisar para para você ajustar. passar, né, Thelma? Não, Ai, esse negócio de dieta é um inferno, né? Mas o que a gente não pode parar, olha lá olha as minhas crianças. A gente não pode desistir. Vamos sim cagar na dieta. A gente vai sim comer mais do que aquele brigadeiro que você falou que ia na festinha. Eu só vou comer um, vai comer dois, três. Beleza, amanhã vai recomeçar. Eu nem gosto de falar recomeçar, é continuar. Toca o barco, vamos Isso. usar mais, aperta um pouquinho Segue a o mais. baile. Faz o cardio em Acabou, dobro. isso. No Natal, você vai gastar mais dinheiro, porque é natural que a gente está no final de ano ali. Esse Natal eu gastei mais. Vamos embora, então, janeiro, vamos ver se a gente consegue apertar o dinheiro para sobrar mais para a sua aposentadoria, para o seu viver de renda em dólar. Bora multiplicar esse dinheiro. O que eu acho que é a falta do plano. O que eu falei para essas pessoas, sabe por que você está achando isso? Porque você não tem um plano. Porque se você tiver um plano e eu tenho dinheiro para a reserva do perrengue, que é outra coisa, que por causa dessas mentalidades nossas, eu não chamo de reserva de emergência, porque ninguém gosta de pensar em emergência, imagine guardar dinheiro para emergência. Então eu chamo de perrengue, porque perrengue a gente conhece bem, né? Se você tem a sua reserva do perrengue, você vai ser imparável. Gente, investir esse dinheirinho aqui, ó, $300 todo mês, esse valor é você que estipula. Vai ser $100 todo mês, sim, todo mês. Eu não sei qual vai ser o todo mês. Isso daqui é inegociável. Olha aqui que loucura. Veja muito bem as mensagens que a gente bota na nossa cabeça e que derrubam a gente. Acabou, tá chegando no final do mês, não sobrou dinheiro para investir, então eu não vou investir esse mês. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se tivesse a conta de água para você pagar no final do mês, você ia dar um jeito de pagar, não ia? Por que você se compromete mais com a companhia de água do que com você mesmo? Porque você vê a punição agora. Você não consegue enxergar a punição depois. É por isso que o dinheiro de investir tem que sair na frente. Primeiro você investe. Ah, mas e se não der para pagar as contas? Ah, sempre dá. Você sempre vai dar um jeitinho. Sempre vai dar. Uma aluna falou para mim, Thelma, isso é tão verdade. Eu falei pro meu marido, amanhã tem um dinheiro do seguro, viu? E o seguro vai cair amanhã, a gente não tem o dinheiro. Ela tinha tirado já o dinheiro de investir. Aí ele, então eu vou rodar hoje. Quanto que era? Sei lá, $60, não sei. Aí quanto que é que faltam 60? Então eu já vou rodar um pouquinho mais para bater 60. Eu pergunto para você, se ela falasse, a gente não tem um dinheiro de investir, você acha que ele ia rodar um pouquinho mais na sexta-feira à noite para fazer esse dinheiro? Não ia. Então a ordem está errada. Quando você aprender isso você só vai aprender isso dentro de um plano que eu ensino a fazer lá dentro do treinamento, você vai ver que não vai ter mais imprevisto, nada mais vai parar você. Você vai conseguir executar. O primeiro dinheiro que você começa a investir é o mais importante. Muito provavelmente ele vai ser o menor, mas ele te moveu. Então ele vai ser o mais importante. Então, quando eu falo assim, não tem valor mínimo, guarda 50 por mês agora, até você conseguir ajustar suas contas, porque isso vai trazer a mensagem para sua cabeça de que você consegue. E foi o que você falou, né? Fala que vai uma vez por semana logo para academia já.
Só. E aí você vai vendo que vai ganhando tração e a sua mente vai Você vai retroalimentando, se falando, olha, sentindo capaz, sua autoconfiança, que é o pilar base estrutural da autoestima, te move. Você fala, nossa, eu falei que um dia foi. Ai, acho que eu vou amanhã, hein? Porque ainda é terça-feira. Aí você vai duas, aí seu crítico interno fala, bicha abusada, falou que é só um e foi duas, vamos parabenizar ela. Aí aquilo começa a te mover, aquele fogo, parece o fogo do Espírito Santo, começa a te mover, e aí você não quer parar mais. E aí quando você fala, nossa, eu tô uma semana sem ir pra academia, não, vamos voltar, vai. E aí aquilo, você vai retroalimentando aquilo ali, é um foguinho da labareda mesmo. Mas só que não, as pessoas tendem a falar o quê? Não, eu vou começar a academia, vou de segunda a sexta, vou comer só salada na hora da janta e não sei o quê. E aí, quando erra, se frustram. E se frustram tanto que seu crítico interno te regaça. Fala aí, ó, sabia que você não ia conseguir, não era pra tá você. vendo? Esse negócio de dieta não dá certo, não. Esse trem de academia, longe demais. Olha lá, chovendo, tá frio. Ai, não, um sol, um calor danado, não vou. Entende? Então, tenha metas realistas, musas e musos imparáveis, porque assim você vai ser imparável, que é o que a Thelma está falando aí, que é essa criação dos inegociáveis. Quais são os seus maiores valores? É eu prosperar nos Estados Unidos? Prosperar é um valor muito grande. Dinheiro, e não tenha vergonha, dinheiro pode ser um valor muito grande, pode estar no seu top 3, na sua lista. Não tem problema nenhum. Deus, família e dinheiro. Porque com dinheiro você é a véia da lancha, você faz o que você quer, você compra o que você quer, você entra onde você quer. E é sobre isso, a criação dos É. inegociáveis, é o que eu falo. Como é que é a sua manhã? Tem os inegociáveis, tem uma comida que é inegociável para sua longevidade, longevitude, que é um dos seus pilares ali, dos seus valores inegociáveis, do que você quer para a tua vida. Prosperar, dinheiro. O que você está fazendo hoje? Ah, eu quero ser milionária. Não está juntando nem 50 conto por mês, criatura. Como que você quer ser milionário? Sonho por si só é só sonho. Quebra essa merda em metas e objetivo. Ai, gente. Para de ficar alucinando. Bora com a gente, que a gente ajuda, né, Verônica? Monta aqui, que aqui vem pra cá, que aqui é bom, porque aqui, meu filho, a bicicletinha nossa não tem freio, não. Nós sai tirando tudo os empecilhos do rumo e a gente ajuda você a alcançar a sua meta. Verônica, não tenho nem palavras para te agradecer. Que live maravilhosa. Muito obrigada pelo seu tempo, por tanta energia que você deu aqui pra gente. Foi maravilhoso. Obrigada. Ah, eu que agradeço, eu amei também, aprendi. Tô no seu inscrita, tá, gente? Muito obrigada, maravilhosa. Eu Maravilhoso. admiro muito o seu trabalho, você é incrível. Desejo que você prospere e brilhe cada vez mais. Eu acompanhei o seu crescimento ali desde o comecinho, no meu perfil pessoal. Aí depois eu vi que você me seguiu no meu. Eu falei, gente, eu sigo ela no outro. E aí, olha onde a gente veio parar aqui. E eu já estava pensando em você no convite para uma live. Você me convidou. Tá vendo, gente? Olha, quando a gente muda, tudo muda. Quando a gente cuida do nosso jardim, as borboletas realmente vêm. E você atrai aquilo que você está vibrando. No que você está vibrando hoje? Vibra em Isso. E a dólar, gente só querido. está começando. Vibra em dólar. Isso. Vamos viver de renda em dólar. E a gente só está começando. Teremos muitas coisas para fazer juntas, com certeza. Muitas. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, Verônica. Um beijo. Tchau. Tchau. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho mais 2 sugestões de vídeos, basta você clicar aqui na tela. Eu quero te pedir para curtir esse vídeo e também se inscrever no meu canal para aprender mais sobre como multiplicar os seus dólares tão suados aqui nos Estados Unidos para conseguir viver